O Barça vai abrir os cofres. Com que dinheiro? Não sabemos. Eles arrecadam muito, mas esse sempre foi o problema. Pois é, o desperdício que eles protagonizaram nos últimos anos que os levou a ter esse problema com o fair play financeiro. Isso que eles foram ajudados pela Liga do Tebas, por órgãos governamentais, como o Conselho Superior de Esportes, na hora de inscrever jogadores. Nem vou comentar o caso Barcelona Negreira, motivo suficiente para rebaixamento. Vamos ver, aliás, e entre parênteses, se tudo isso que eles querem contratar vai poder ser utilizado na próxima Champions, porque esse assunto está pegando fogo. Alguns dirão, é impossível o Barça ficar fora da próxima Champions. Mas aguardem, surpresas podem acontecer. De qualquer forma, eles estão se mexendo muito com esse dinheiro do depois a gente paga, né? É, É que são sim. Bom, dizem que o Gordon o de Nova York, o negócio com o Newcastle já está praticamente fechado. Estão falando do Bernardo Silva, embora esse viria de graça, e do Julián Álvares, por quem estariam oferecendo 100 milhões de euros. 100 milhões de euros o Barça, cara, o Barça. é, Pelo que parece, e segundo diz aqui Fabrício Romano, que os 100 milhões, ele está dizendo, acho que ele falou isso hoje de manhã na La Sexta. Fabrício Romano aqui não fala de valor, mas ele já fala de, bom, acordo total com os agentes e com o Barça, e da oferta que vai ser, da proposta que vai ser enviada nas próximas horas. É impressionante. Porque, aliás, neste vídeo também falaremos de algo dos últimos minutos. Um comunicado de Henrique Riquelme, dirigido a Florentino Pérez e acusando-o de tê-lo difamado naquela apresentação de Florentino ontem por causa do famoso crédito. 54. 54 de juros e por isso o assunto do Calderon, né? Que ele diz, eu tinha 15 anos, o que o senhor está me contando? Cuidado porque isso vai ficar bem tenso. Ele pede um debate e vai aparecer muito a figura de Anas Lagari, que já está se perguntando, eu já disse em algum meio, sobre por que esse senhor é sócio. Cuidado, porque vamos ter os próximos dias muito quentes nesse sentido. Agora, vamos ao comunicado no final do vídeo. Antes, toda a questão do mercado. Porque, claro, se o Barça está se movimentando muito, sim, já podemos reclamar de onde tiram o dinheiro, como é possível que tenham deixado, etc, 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 etc. Mas o que o Barça faz é sempre conseguir o que quer e montar enquanto um time. É verdade que muito com jogadores da base deu certo para eles essa jogada de subir gente da base nos últimos anos. Mais ou menos. Muito hypados, com muito marketing e tal, mas, e com o asterisco de jogar com rede de proteção e tudo que vocês quiserem, mas eles ganharam a liga de novo em cima da gente. 3 das últimas 4. Neste verão, quando já deveria ter saído, por enquanto parece que estão se reforçando. no, cuando tendría que ser al revés. A sua base, menos, mais ou menos, mais. Como se estivessem se reforçando, parece que estão se reforçando melhor do que um Real Madrid que está agora mesmo paralisado. O Madrid está agora mesmo paralisado. E eu nem quero imaginar que está agora mesmo paralisado. O Madrid está agora mesmo paralisado. E eu nem quero imaginar o que isso pode ser. Que façam essa contratação, que tragam esse gordinho, que é bom, esse ponta do Newcastle, também Bernardo Silva. Conseguir o que querem. Nós estaremos em agosto dizendo que reforço, que a contratação do time veio bem da Copa do Mundo, que jogou muito bem. Ou seja, não, eu nem quero imaginar que agora mesmo, o Madrid está de certa forma paralisado. E ainda menos, com menos peso do que estão falando em Portugal. Que eu não sei se é verdade, mas se for assim, olha, ele faz esse circo agora de convocar eleições quando não era necessário, pois o Barça é. Seria incrível se Florentino Pérez tivesse que pagar 15 milhões de euros. Montar equipe é difícil, pois segundo o jornal A Bola de Portugal, seriam 15 milhões de euros brutos de rescisão ao Benfica para contratar Mourinho. Todas as partes querem fechar a base, menos o quanto antes, mas não vai ser divulgado mais ou menos. Todas as partes querem encerrar logo, mas só será divulgado quando tudo estiver pronto. Espero que Mourinho custe de 3 a 7 milhões, como diziam que ia custar.
No começo, que a coisa não tenha ido para 15, porque o que vai ganhar diante das eleições me parece claro, mas depois teremos que perguntar, teremos que nos informar e teremos que pedir explicações. E espero que a gente fique sabendo disso antes de acontecer, diferente do que aconteceu com James Rodrigues, que dizíamos que já sabíamos. Menos, ou menos, ou menos, mais ou menos, se mais ou menos, foi mais ou menos, vamos, mais ou menos. E depois que o clube vá atrás de jogadores, olha, como esse, que eu com esse cara, com Adam Wharton, que me parece muito bom. Ontem, na final dele, e muita gente deve ter visto, comprovamos que é um jogador muito interessante, com uma variedade de passes impressionante, um volante com muito repertório e muito bom. Não sei, menos, nível do Real Madrid, mas às vezes vemos um jogador no Crystal Palace que está jogando bem e tal, mas depois tem que servir para o Madrid, né? Mas ele parece muito promissor. E o Madrid, além disso, precisa de um volante. O que me incomoda nesse garoto é que se o Barça que si no me equivoco, no le dele mudar, equipe, menos, mais. Ou seja, Tuchel no final desse não levar ele, mas também não levou o Foden, nem o Paulo. O Tuchel deve ter umas manias estranhas, mas tudo bem. O fato é que não levou o Arnold. Apesar de termos visto o Arnold este ano, talvez ele pudesse jogar na seleção inglesa nesta Copa. Se o Madrid não agir, mais ou menos. Esses nomes surgem porque não ouvimos mais nada do Wharton. Espero que o Madrid esteja agindo em silêncio e surpreenda o Barça de repente, como fez com o Camavinga antes. O Camavinga de agora já é outra história, mas quando contratamos ele, e principalmente ao montar o time, no segundo ano deu tudo muito certo, ninguém podia esperar por isso. Mas enfim, pelo menos, mais ou menos. Mas enfim, está aí. O holandês também não foi para a Copa do Mundo. O Koeman deixou ele de fora. Olha, até melhor. Mas se no final ele acabar vindo para o Real Madrid também, que os jogadores não joguem a Copa do Mundo para que, sei lá, se já sabemos que ele é bom, para que não aumente o valor dele e para que não se canse. Se no final eles vão vir, mas me incomoda um pouco esse negócio de montar o time menos, mais ou menos. Destaco algo dito por Vinícius e agora falo sobre Riquelme. Em algumas declarações à KCTV, não sei como se diz aí no Brasil, que é quem vai ter os direitos da Liga Espanhola nesta próxima temporada, Moçomão Gilson, não Gil da Bacecheiro. E ele Vinícius concedeu uma entrevista exclusiva quando falava bem do Mbappé, lembrem que destacamos isso. Isso também envolve o vestiário e a liderança. Ele diz, sem Nacho, Modric, Carvajal machucado e Kroos, o time perdia muita experiência. Agora, eu ou Fed ou eu, seria assim. Temos muita experiência dentro de campo, mas não no vestiário. Não temos tanta experiência para carregar esse peso. Precisamos seguir aprendendo. Nesta temporada evoluímos muito no vestiário. Na próxima, seremos mais unidos e melhores como equipe. Estamos vivendo uma mudança de ciclo, onde precisamos mudar nosso papel para ajudar. Às vezes é bom ver o que você tinha e entender que não é fácil ganhar tudo o que já conquistamos. Me acostumei a ganhar, me acostumei aos maus hábitos, a muita pressão. Isso faz parte de estar no melhor time do mundo. As pessoas esperam que a gente falhe e já foram 2 anos seguidos. Não podemos falhar de novo. Um terceiro ano em Madrid cometendo erros, acabamos nos destruindo. Pode ser terrível. Gosto que Vinícius tenha consciência disso, mas volto a dizer o mesmo e não posso mudar de opinião. O que me preocupa é isto, quero os capitães do time no Madrid. Claro, ambos são ótimos e podem render mais do que mostraram, embora o Valverde tenha tido momentos muito bons nesta temporada. Mas me preocupa muito que Vinícius e Valverde vão ser os capitães e não sejam um cara como Courtois. Me preocupa. O que vocês querem que eu diga? Bom, e agora sim, vamos com essa última notícia, esse comunicado de Henrique Riquelme, no qual ele diz: o Real Madrid merece muito mais do que barulho, mentiras, boatos tendenciosos e campanhas difamatórias entre madridistas que compartilham o amor pelo clube, mas que nunca deveriam ser usados para limitar, segundo ele, no Madrid. Dizem que, recentemente, vimos com tristeza Florentino Pérez e seu círculo optarem por desqualificações pessoais e tensão, ao invés de promover um debate sereno, elegante e à altura da maior instituição esportiva do mundo. Tenho que dizer algo aqui. Henrique Riquelme também disse coisas graves sobre o presidente do Real Madrid,
mas, do ponto de vista da sua presidência, não atacou a pessoa. Ou seja, ele não foi para temas ou não ultrapassou uma barreira que eu acho que o Florentino ontem, no seu ato de apresentação, sim ultrapassou, né? Porque o Henrique Riquelme falou sobre o tema da privatização, mas bom, se isso é mentira ou está exagerando, pô, vá para um debate ou desminta isso e pronto. Mas é verdade que com esse assunto, de que esses aí, ou seja, não são confiáveis empresarialmente. Já imaginamos por que os bancos não deram um aval para eles, são os mesmos que o Calderon e tal, por isso está respondendo com esse comunicado e diz o senhor Florentino Pérez. Divulgou informações que são totalmente e rotundamente falsas, baseando-se em publicações pelas quais o próprio meio já pediu desculpas a esta candidatura e que já foram retificadas pelo próprio meio porque haviam recebido informações falsas e tendenciosas. A operação citada foi financiada por bônus corporativos de 2 bilhões de dólares americanos a 7,25% no mercado norte-americano, marcando a história das emissões na América Latina, com demanda de 8 bilhões de dólares americanos. Não sei qual meio publicou isso antes. Nas quais diz Florentino Henrique Riquelme que Florentino Pérez teria se baseado, mas já diz que é operação. A referência a que Florentino Pérez teria se baseado, mas já diz que ele teria retificado. Critica duramente as atitudes de Florentino nas últimas aparições públicas. Novamente, e pela terceira vez em aparições públicas, diz que a atitude e as formas são inaceitáveis. Uma declaração de Pérez colocando em dúvida a lisura, os bônus, a legitimidade, nossa candidatura, apesar de ter sido declarada válida pela Junta Eleitoral, conforme os estatutos e as normas eleitorais. A candidatura é liderada por Henrique Riquelme, garantida diretamente por seu patrimônio pessoal e está validada pela Junta Eleitoral. Qualquer insinuação sobre pessoas vinculadas, quem deveria explicá-las é o próprio Florentino Pérez, após 20 anos no poder, incluindo uma explicação. De fato, a operação está mal redigida. Por parte do marca referência sobre a vinculação de seus familiares e amigos, foi financiada a emissão sob direção e intermediação dos corporativos. Na época que Florentino Pérez menciona sobre Ramon Calderon, Henrique Riquelme tinha 15 anos. Dirección e intermediación del club. Quem fazia parte daquela etapa era Antônio Medina, mas Pérez não mencionou que ele também fazia parte da sua diretoria na Fundação Real Madrid até aquela data. Financiou e depois renunciou para apoiar a candidatura. Da mesma forma, em nossa equipe participa Juan, o filho do presidente Ramon Mendoza, que fez parte da diretoria. Calderón a los 3 meses. A diretoria do Calderon renunciou de presidente após 3 meses. É falso que as decisões do presidente seja carregada. Isso é um exercício que fortalece a instituição, devolve aos sócios os verdadeiros donos. E diz referência, financiou-se bônus em dúvida a figura de Anas Lagari e diz: é inaceitável que se silenciem ou ridicularizem as dúvidas dos sócios sobre os negócios do clube e as relações de membros próximos ao presidente, como Anas Lagari, influente em operações estratégicas e intermediações econômicas suspeitas ligadas ao Real Madrid e ao clube. Operações estratégicas com intermediações econômicas suspeitas exigem transparência e explicações claras. Referência. A que referência? Transparência total e explicações. Faço novamente um convite formal ao Sr. Pérez para um debate público aberto e televisionado, no qual ambos os candidatos debatam. Continuará com uma campanha limpa, serena, centrada nas ideias de o 0.000 que os madridistas herdaram desde 1902. Bom, então passa ao ataque, Florentino já fez isso também, e este aceitou o desafio e tudo isso fica tenso, fica acirrado, feito na operação que vocês pensarem. E nada, deem referência a este vídeo se gostaram, ao canal, façam referência, comentem e tudo isso fica tenso. Se crispa. Emissão de títulos corporativos no que vem a seguir.